nosso Mestre Jesus, a paz de Deus e Maria Santíssima esteja em cada coração. Nesta manhã abençoada, em que teremos a oportunidade de reverenciar as nossas queridas mães, a nossa querida Maria Santíssima, queremos também dizer a todos da presença de Nossa Senhora junto a todos nós. Tivemos a grande oportunidade de receber há instantes, nos tratamentos, a sua emissária, a Celina, trazendo a mensagem que nos dará as oportunidades de falar a vocês, dizendo ela que Maria Santíssima vos manda o convite fraternal, a esperança, a fé a cada um. Que bênção temos nós de ter a oportunidade de receber nesta casa sagrada a nossa Celina, a emissária de Maria Santíssima, trazendo a mensagem a todos vocês. Um dia, no éter do tempo, quando vocês tiverem as vossas lembranças dos filmes, em que vocês serão levados a assistir, em determinado momento, as oportunidades que cada um de nós teve. E vocês receberão nesse dia, no dia 13 de maio de 2023, vocês verão que tiveram a oportunidade de receber as bênçãos, as energias de Maria Santíssima, e que não foi por falta de convite que nós, de alguma forma, não nos tornamos bons filhos, amorosos, fraternos, distribuidores da fraternidade e da gentileza diária. Assim, com este pensamento, sabendo das ligações de Maria Santíssima neste momento, a Mãe das Mães, eu quero vos convidar para que cada um fique tranquilo, sentado com as mãos nos joelhos, se possível, descruzem os braços, para que vocês possam receber nesse momento as energias azuis do manto sagrado de Maria. Vamos estender os nossos olhos espirituais para que o arco-íris divino do nosso Pai Criador, que distribui a esta terra bendita o seu manto fraternal, do leite que alimenta todas as criaturas, no branco da fraternidade, no branco da esperança, e que se deriva pelo seu amor a todos os filhos ao Pai ligados, a todos os filhos às mães ligados. Nesta manhã sagrada de oportunidade que aqui temos, que todas as mãezinhas que aqui conseguiram chegar, as encarnadas e as nossas irmãzinhas desencarnadas, que foram recolhidas nos vales de sofrimento, não apoquente os vossos corações, aqui chegaram, o passado já passou, o sofrimento já se foi. Se o aborto aconteceu, arrependemos, construamos novamente um útero fraternal para albergar aqueles filhos que o Pai, na missão divina, colocará a cada mãe, a cada pai as oportunidades. Hoje somos homens, amanhã ou ontem já fomos mulheres, e assim trafegamos nessa grande jornada evolutiva. Nesta manhã de oportunidades, queremos rogar a Maria Santíssima que albergue todas essas mãezinhas que aqui foram trazidas, abertos os portões para recebê-las nesse lar de Bezerra de Menezes, que também a sua mãe, que o acolhe nesse momento dessa nova missão que recebeu de nosso Pai, o seu coração fraternal alberga e recebe todas as filhinhas, todos os filhinhos que de uma forma ou outra fomos responsáveis pelas dificuldades que causamos a nós mesmos. O perdão alivia o sofrimento, traz como bússola o amor que levará ao Cristo na orientação fraternal de que cada um de nós se redimirá, se voltará com os olhos do amor para Nossa Senhora Maria, para seu Filho Jesus, que veio trazer a esta terra bendita o seu manto de amor, iniciando a grande jornada, principiando a regeneração.
Ele aqui esteve pessoalmente reencarnado, trazendo a primeira palavra, a primeira grande palavra do alfabeto evolutivo da humanidade de nosso Pai, o amor. Não poderia ser outro emissário a vir trazer a esta terra bendita o amor que redimirá todas as criaturas. E a sua mãezinha, a Mãe Maria, foi este ventre fraternal que continua albergando em seu coração, em seu ventre de amor, todos os filhos acorridos à terra. Jesus sabe e conta com seu grande trabalho nessas tarefas. Santa Maria, Rainha do céu, advogada de nossas súplicas junto a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre, nós te pedimos, querida Mãe, não que deixemos de sofrer, mas que o nosso pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E por fim, Mãezinha querida, nós te pedimos pelos irmãos que sofrem, pelas mãezinhas que foram acorridas e socorridas nesta casa, pelos irmãos que foram buscados nos vales de suicídio, nos vales de sofrimento, e que aqui foram trazidos com a grande mensagem de que nada está perdido, tudo já passou e podemos redimir as nossas dores. Aqueles que aqui acorrem famintos, sedentos da água do Espírito que sacia a sede da alma para a eternidade. Assista-os, querida Mãe, com o seu amor, com a sua paz, a paz do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho querido, no seu ventre de amor. Louvado seja Jesus o Cristo, o Senhor das estrelas, o amor que se espalha por todas as pessoas, convidando: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus, o Pai de todos os filhos do universo, o Pai de toda a terra, o Pai de cada um de nós, o Pai seu, o Pai meu, o Pai que assiste a todos, e a Mãe Sagrada que alberga em seu coração o manto sagrado de luz, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis. Ouçam a voz do meu filhinho que vos clama, dizendo: eu vos amo, eu vos trago a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Que assim seja. Maria Santíssima, ao saber das programações espirituais que se preparavam para a Terra, ela se colocou junto a milhares e milhares de espíritos angelicais, junto a Deus, dizendo: se porventura eu possa ser uma servidora para receber o Verbo de Deus que virá à Terra, o Messias prometido. O Messias já veio, o Messias já esteve aqui pessoalmente há 2023 anos, mas o Messias não precisava vir, pois que ele é o Criador, ele é o construtor do planeta Terra. Deus plasmou a sua ideia da Terra, e Jesus com os Cristos, seus companheiros, construíram esse planeta para nos receber. Maria então se colocou à disposição, e numa ocasião ela disse: se porventura eu tiver a bênção e a oportunidade de ser, sei que não mereço, disse ela, de ser aquela mãezinha que receberá em seu ventre a luz do divino Messias, quanto eu me encheria de alegria, de fé e de glória por receber este filho que o Pai enviará. Mas sei que talvez não tenha essa oportunidade. Que ventura será para aquela mãe que puder receber em seu ventre o Cristo.
aquela mãezinha que poderá receber na sua vida o Verbo, o Cristo, ouvir as suas primeiras vozes, as suas primeiras palavras, segurar os seus primeiros passinhos, assim dizia Maria. Mas falou: Senhor Deus, se eu porventura for a escolhida para receber o Messias, eu só tenho um pedido a fazer. Sei que não mereço, mas eu tenho um pedido a fazer. Se eu porventura tiver alguma coisa diferente das mãezinhas da terra, das mãezinhas que caminham pelo solo terreno, eu vos peço, Pai, se eu for a escolhida, que o Senhor retire de mim tudo aquilo que seja a mais que porventura eu tenha, diferente das mãezinhas da terra, porque eu quero sentir na terra tudo que as mãezinhas sentem junto aos seus filhinhos. Assim, Senhor, se for possível, me dê essa graça de ser retirado de mim tudo aquilo que seja diferente das mãezinhas terrenas. Nossa Senhora, nas suas primeiras palavras, quando Jesus estava com 7 anos de idade, um grupo de seletos espíritos encarnados, de missionários do Egito, de todas as partes da terra, foram falar com Maria Santíssima em Nazaré, aonde estava Maria, estava José, estava sua mãe Ana, o seu pai Eli, e lá naquele sítio de amor, ela recebeu esses emissários, que preocupados com a educação do Cristo, diziam eles: Senhora Maria, sabemos que o Messias está com 7 anos de idade e que está na hora de ele ir para as escolas. Então nós viemos oferecer. Eu sou do Egito e tenho as melhores universidades à disposição. Eu sou da Alexandria e tenho as melhores escolas à disposição. O outro, eu sou da Judéia, outro eu sou da Galiléia, outro eu sou de lugares aonde reinavam a sabedoria, os ensinamentos. Então, achamos que era necessário que o menino fosse encaminhado para essas escolas. O que a senhora acha? A Nossa Senhora ali sentada, ela disse: eu nada posso falar, porque eu nada resolvo sem o consentimento do meu filho. Vamos chamá-lo. Ele estava brincando lá fora, brincando com as aves, com os pássaros, porque os pássaros vinham, sentavam no seu peito, na sua cabeça, brincavam no ar para trazer alegria ao menino que aqui estava. Ele era puro amor. Ela chamou então, foi, buscou o menino e trouxe. Ele veio, ela chamou, ele entrou correndo e sentou num banquinho ao lado da sua mãe, na frente daquela seleta plateia de uma meia dúzia de sábios da terra, oferecendo as escolas para o Cristo. E contou para eles o que eu falei. Ela, antes de abrir a palavra, ela falou assim: filho, sempre que estás longe dos meus olhos, fico preocupada. Quando não estou te olhando, eu fico preocupado. É a preocupação das mães, né? É um olho no trabalho e um olho na criança. É assim que fazem as mães. Então, quando você está distante dos meus olhos, eu fico preocupado. Ele, abraçado na sua mãezinha, ele fala na presença daqueles senhores: mamãe, não se preocupe, eu nunca estou longe de ti. Não se preocupe se os seus olhos não estejam me vendo, porque Deus nos uniu como filho e mãe para a eternidade. Assim como toda a humanidade da Terra, estamos unidos para sempre. Os cientistas que ali estavam disseram que quando eles eram homens iluminados, espíritos avançados, quando Jesus entrou, eles sentiram como se a luz deles sumisse. Porque é assim, quando você tem uma vela pequenina, quando você acende uma luz maior, a vela some. Não que a vela deixe de existir, mas a luz maior cobre a menor. Aí aqueles sábios disseram que a luz deles foi como se apagasse na presença daquele verbo do amor. E propuseram a ele:
o menino falou, aos 7 anos, abraçadinho com a mãezinha, com o bracinho no seu pescoço, falou: meus queridos irmãos, cientistas da Terra, meu pai não me mandou para aprender. Meu pai me mandou para vos ensinar. Tenho um compromisso assumido na história, nas profecias, de que aos 12 anos eu me dirigirei aos juízes da cidade de Jerusalém e lá orientarei os juízes por o tempo que for necessário dos ensinamentos que darei. Então, agradeço, não tenho o que aprender nesse momento, e sim, eu venho para vos ensinar no momento aprazado. E assim, aos 12 anos de idade, ele fala com os juízes, orienta o que tem que ser feito, e aí ele se recolhe para os ensinamentos aos essênios, uma grande escola que foi fundada por Moisés em espírito, que funcionava 150 anos antes, com 4.000 servidores que eram estrela no céu, que desceram à terra para trazer a mensagem do Cristo. Vamos observar nesse livro chamado Maria de Nazaré a misericórdia de Deus para com todos nós. Quando aqui vamos ver os momentos em que Maria Santíssima desce do céu, já trabalhava aqui na terra, ela deixa então o ambiente angelical para adentrar ao ambiente carnal. O anjo Gabriel, o Rafael e o Miguel eram as 3 colunas que davam sustentação e que davam as orientações, porque Maria Santíssima é que dava as letras necessárias. O Cristo já sabia, já se recordou, então tudo que ele sabia foi Maria Santíssima que ele passou através da presença dessas três colunas de luz que amparavam Maria, que amparavam o advento da vinda do Cristo: Gabriel, Rafael e Miguel. Aqui vamos observar a palavra do anjo Gabriel. O espírito Gabriel adentrou o quarto onde estava Sofia e disse com meiguice aos outros companheiros: o nascimento de Sofia será o preâmbulo da vinda do Messias. Porque lá em Jerusalém, na região, Maria e Sofia é a mesma. Então, Sofia ou Sófia quer dizer Maria. E acrescentou com naturalidade: glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. O ambiente da singela residência recendia um perfume suave que embriagava até os próprios espíritos superiores. Tudo o que se tocasse era paz, tudo o que se via era alegria, tudo era vida e amor, irradiando-se permanentemente. Gabriel, ladeado pelos 2 companheiros da mesma estirpe, dobrou os joelhos ao chão, no centro do quarto, abriu o leque mental como sendo antenas vivas para o infinito e falou, exteriorizando todos os seus sentimentos no embalo do coração: Deus de bondade, Deus de luz, Deus de amor, a natureza, pela vossa bondade, abre os braços para todos nós, na ternura peculiar à sua função divina, mesmo entre os homens. Como agradecer tudo o que recebemos? Como sentir tudo o que nos cerca? Como aprender essa lição na sublimação da sua própria estrutura? Quanto mais se vive, mais se cresce para a vida. Quanto mais se ama, mais o amor floresce em nós e por nós. Não existe mente humana ou espiritual que tenha a capacidade de tudo compreender. São segredos escondidos em vosso coração, que pulsam na eternidade para nos dar vida e nos alimentar com amor. Tudo se ajusta na pauta das
dos atributos da natureza, alcançando a imensurável. Tudo se faz sem que as nossas mãos trabalhem. Tudo vem de vós. Somos eternos dependentes do vosso amor. Estamos cerrando esta grande alma que nascerá como uma flor e que os céus farão crescer. Estamos sentindo o seu perfume, através do qual passamos a entender com mais sensibilidade o verdadeiro amor. Sentimos, Deus de amor, a vossa presença, alcançando o ritmo do nosso viver e orientando todos os nossos passos. Dos olhos espirituais daqueles seres angelicais vertiam lágrimas de emoção como gotas de luz a iluminar o ambiente. O conceito de que as almas redimidas não choram é enganoso quando a emoção atinge as culminâncias da bondade, do amor e da caridade. Continuou Gabriel. Cortando o céu de Nazaré, vislumbramos o caminho que deverá ser percorrido na vida daquele que é para todos nós a feição da própria vida, que trará para a humanidade o roteiro que a orientará no seu retorno da terra para o vosso reino, que é a vontade, a verdade e o amor. Deus de ternura e de amor, agradecemos a vós por tudo, por todas as criaturas da terra, que Sofia, em vosso nome, abra os olhos na carne, como espírito consciente de seus deveres diante da própria vida. Que o trabalho espiritual, de agora em diante, nunca perca seu ritmo na extensão grandiosa do bem que possa fazer em favor de todos os seres da terra e do espaço, na fusão divina do saber e do amor. Glória à luz nos esplendores da criação. Glória à vida crescendo na terra. Estes foram os momentos em que o anjo Gabriel faz a prece, nos momentos em que a parteira, que vai ter a primeira visão daquela que seria então a mãe do Messias. Muito foram as dificuldades, porque os espíritos que não queriam e que ainda não querem receber o Cristo, porque ainda temos milhares e milhares de pessoas que sequer aceitam que o Cristo já veio. Então nós temos a alegria de ter a certeza de que o Messias já veio. E eu vos digo com todo o coração certo, sim, já veio. E como disse o anjo Gabriel, Maria continuará a fazer a sua tarefa, e ela continua aqui, albergando a todos os filhos da terra. Quem diria, nesta casa simples, nessa casa modesta de amor, cada um de nós hoje recebendo o afeto, o carinho, a flor maternal da mãezinha do Cristo. Os três espíritos se encontravam apostos no quarto e estavam como se fossem sóis, capazes de reduzir a própria luz. Ana, que é a mãe de Maria, estava quase inconsciente por penetrarem pelos seus sentidos recursos de grande importância. A parteira, feliz por respirar na mesma atmosfera dos amigos siderais, ia e vinha apressada, buscando e levando apetrechos para o trabalho sagrado da delivrância. Eli, sentindo nascer como pai no seu íntimo uma alegria que as palavras não traduzem, cantava com o coração aleluia ao Senhor. Ana deu um suspiro profundo, transfigurada, e a parteira aparou com grande habilidade uma criança que chorava e já mostrava seu porte de rara beleza. Eli sentiu uma emoção sobremaneira divina e lhe faltaram forças nas pernas para ver a sua própria filha na feição que já era esperada. Recordou-se do sonho que tiveram ele e a sua mulher, das promessas, e lembrou-se fortemente do Rabino Azedamoá, que estivera com eles na fonte da Virgem,
Quando conversaram longamente sobre o fenômeno de Nazaré e a criança que estava para vir, lembrou-se de todas as profecias que se referiam à vinda do Messias, da glória que aquela filha poderia lhes dar no percurso da vida. Antes de ir ao seu quarto e encher os olhos de lágrimas de alegria diante da visão mais esperada de sua vida, Eli ouviu alguém bater na porta da casa e, com a delicadeza que lhe era peculiar, a abriu. Deparando com a figura sensibilizada do rabino de Jerusalém, sorridente e fraterno, cumprimentando-o pelo grande evento, por já ter escutado o primeiro cântico de sua filha ao nascer. Abraçaram-se os dois, chorando, um por ser pai material e o outro por sentir em sua missão a paternidade espiritual daquele anjo de Deus. O visitante perguntou emocionado: já viste a tua filha? Ainda emocionado pelo ambiente e pela expectativa, ele respondeu, trêmulo: não, Senhor, ainda não tive a felicidade de olhar para o anjo, cujo esplendor me ofusca, mas aproveitarei a oportunidade para entrarmos juntos, depois das devidas abluções, do refazimento da Virgem da viagem e de asserenados os nossos corações. Juntos sorriram e choraram novamente. Ana acordou do pequeno êxtase, buscou com os olhos apressados a criança e a encontrou respirando normalmente, em pleno sono, que se diria sono de felicidade. Contemplou sua filha sem palavras, quis gritar por seu marido para que esse visse o céu em forma de criança ao seu lado, mas a sua palavra sumira. A parteira foi a mais felizarda da terra, pois pôs os olhos nela pela primeira vez em Sofia, que dormia como se fora uma pequena cruz de carne, sonhando talvez com a sua grande missão de abrir caminho que deveria nortear todas as mulheres do mundo. Repito, com a sua grande missão de abrir caminho que deveria nortear, mostrar todas as mulheres do mundo, para todas as mulheres do mundo. Os espíritos ali presentes, apostos por amor ao empenho daquela grande alma, entoavam um hino ao Senhor dos mundos, pela gratidão de verem e sentirem as belezas imortais se fazerem presentes em um simples quinhão de terra da Palestina. Eis que entre os três anjos apareceu uma luz diferente das demais, cujo brilho era de um encanto sem par, as cores indescritíveis, acompanhada de um aroma que embriagava de felicidade. Ela deslizava entre as quatro paredes, como que beijando o ambiente, com uma suavidade que até o sábio e o santo desconhecem. A luz viva, depois do passeio, em todo o ambiente respeitoso, pairou sobre a criança recém-nascida. Tocou sua fronte com a maior das ternuras que se pode conhecer. E Sofia, Maria, mesmo em um corpo que ainda não obedecia plenamente às suas reações espirituais, sorriu demoradamente. Os três espíritos iluminados, embevecidos pela melodia celestial que cantavam ao depararem com a luz divina, o Cristo presente, como sendo a divina presença, ajoelharam-se humildemente, pois não era do seu conhecimento que esse fato tão importante na vida da criança ocorreria. Não choraram, porém ficaram em estado de emoção espiritual durante aquela manifestação soberana divina. Nisso, os dois homens
que já se encontravam refeitos das emoções, deram sinal na porta, de modo que a parteira pudesse entender que eles pretendiam entrar e se alegrar com as bênçãos do Senhor naquele lar cheio de felicidade. A porta se abriu silenciosamente, mostrando mãe e filha estendidas no leito. Eli e o rabino entraram e se aproximaram, cada um de um lado. Curvando-se diante daqueles dois seres, somente o coração poderia falar e entender naquela hora. O rabino, mais controlado na sensibilidade, entoou imediatamente um hino de louvor aos céus, de gratidão a Deus, aos patriarcas e aos profetas, cantando como um pássaro livre nos espaços infinitos. Eli não pôde acompanhar somente, curvou-se e tornou a chorar em uma alegria e emoção cuja origem dificilmente a ciência dos homens poderá descobrir. Azedamo-a, finalizando o canto, olhou para a criança e, como se fosse com a voz de um gigante, falou sem embaraço: graças a Deus, a Palestina recebe hoje como filha um anjo de Deus. E nesse momento em que o Senhor está presente, eu reúno todas as minhas forças para defender e ajudar a esta que acaba de aparecer entre nós, no sentido de que ela possa cumprir o dever que assumiu ante a consciência divina e a sua própria natureza. Que Deus a abençoe hoje e na eternidade infinita, e que assim seja. Assim falou aquele respeitado sacerdote de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Então, quero aqui fazer um parêntese de que ninguém do Templo de Jerusalém, ou judeus, podem dizer que não sabiam da vinda do Cristo, porque este sacerdote que acompanhou desde a fonte de Maria a gravidez da nossa Ana, que daria a sua filha Maria a vida, a reencarnação do seu corpo material, ele retorna. E ele já tinha contado que já tinha encontrado a mãe do Messias, a mãe daquela que seria a mãe do Messias. Já tinha feito várias palestras sobre esse assunto. Dessa forma, quero dizer a todos os irmãos que me ouvem, que não justifica, queridos irmãos, com todo respeito a vossas consciências, às vossas escolhas, aos vossos direitos de pensar. Porque sabemos que cada um tem o direito de fazer o que quer da sua vida, de seguir o caminho que queira. Deus mostra o caminho correto, mas cada um escolhe qual caminho trilhar e colherá os frutos da sua plantação. Se plantou árvore frutífera, terá alimento no porvir, terá sombra no amanhã. Se plantou espinhos, poderá machucar e poderá ser o responsável pelo machucado que aqueles espinhos fizerem a outros filhos que vierem buscar estas localidades. Não justifica assim pensar de forma alguma que o Cristo, o Messias, ainda não veio. Já veio, sim, Senhor, e vos acolhe, e vos espera, e não vos condena, por assim compreenderem que ele ainda não veio. Tomando o nome de Maria, que mais tarde passaria a ser conhecida como Maria de Nazaré, e reencarnando para a mais sublime das missões, aquela flor espiritual iniciava uma caminhada na terra que mudaria os rumos da humanidade. Os ceareiros entravam e saíam do quarto em reverência ao cumprimento da profecia. Do lado de fora estava a pequena multidão para abraçar o casal feliz. Crianças brincavam e velhos contavam casos, mulheres trocavam ideias uma com as outras sobre qual presente iria oferecer. Por detrás do véu da carne, no mundo invisível, reuniam-se espíritos com maior entusiasmo para visitar e festejar aquela que acabara de nascer no mundo.
A notícia correra por toda a cidade. Eli, o pai, naquele dia, não teve coragem de tocar na criança. Somente olhou, deixando o coração manifestar o que podia nas vibrações do puro amor. O rabino cerrou o senho, recolheu os seus sentimentos mais puros em respeito àquela criança, despediu-se e partiu para Jerusalém, sentindo na alma que a magnitude de Deus supera o seu entendimento, assistindo às criaturas por meios que elas ainda desconhecem, porque ele sabia tudo o que foi feito por alguns dos judeus que dirigiam a Palestina, a religião, para que Maria não fosse a mãe, não desse a luz ao nosso Mestre Jesus. Mas Deus é o soberano Senhor, Ele é quem define, é Ele que define o que cada um poderá e deverá fazer. Uma semana de festas e alegrias, de visitas, trazendo flores e presentes sem conta. E Maria, linda como a flor mais bonita de Nazaré, crescia em tamanho e em beleza nos braços dos pais, sentindo o calor de quantos tinham a ventura de carregá-la. Os ceareiros manifestaram grande alegria no internamento de Maria nos liames da carne. Contudo, sentiram igualmente uma ausência constrangedora por lhes faltar agora um anjo nos seus trabalhos, que representava o próprio amor, por sentir profundamente no coração essa virtude divina por excelência. A caravana do bem e do entendimento reunira-se para traçar novos planos na sequência dos seus trabalhos, objetivando ampliar seus conceitos de educação e disciplina para interferir o menos possível na vida de quem quer que fosse, deixando cada criatura com o seu próprio mundo, apenas lhes expondo condições por meios inumeráveis que a natureza mostra, limpando todos os meios intuitivos que as almas pudessem conceber e tirar suas próprias deduções, onde a atuação individual obedeceria aos sentimentos e à vontade. A ação do mal tem certos limites, e a própria natureza nos dá meios para interrompê-los. Quem se serve da oração como instrumento divino de orientação, quando a sinceridade molda os sentimentos, não erra no amparo aos que ainda desconhecem a verdade, os valores do amor e da caridade. Os ceareiros partiram para Jerusalém. Ali estava sendo o ambiente de maior ataque das trevas organizadas, em que se percebia, através dos enunciados dos profetas e pela própria mudança de vibração espiritual, que algo acontecia. As ideias maléficas que eles instilavam em determinadas pessoas, principalmente nos judeus, não estavam sendo assimiladas como eram pretendidos. As trevas temiam acontecimentos inesperados. Era necessário agir com mais empenho. Os ceareiros aproximaram-se do rabino Azedanoá e fizeram dele um instrumento de ordem nas pregações dos textos sagrados em que Moisés liderava como um dos maiores profetas, a quem coube a missão de receber no mundo espiritual os 10 mandamentos, cuja força dominava todos os instintos inferiores, abrindo escolas onde poderiam educar os impulsos humanos para alcançar a ressonância divina no coração. O rabino entendeu que tinha de fazer alguma coisa a mais em favor dos judeus e que o instrumento para essa realização era a sua palavra. Não esquecer, queridos irmãos, que Jesus não veio só para os judeus. Jesus veio para todos. Ele é o mestre de todos. Porque não se esqueçam que quando o Moisés libertou o povo dito judeu, lá estavam os principais sacerdotes egípcios
que agora reencarnados como judeus, estavam sendo libertados, estavam aprendendo agora as lições do Deus único. Então, muito daquele povo que se dizia judeu cruzando o deserto, nada mais eram que espíritos egípcios, espíritos de toda a terra, eram romanos, eram gregos, eram toda a ordem de espíritos andando no deserto, com o calor, com o frio, com a sede, com a fome, com o trabalho, porque eles ficaram parados no Monte Sinai, aonde existia a voz do Deus que fala, por 18 anos. Ali então Moisés achou por bem ficar por 18 anos, esperando que aqueles mais velhos então desencarnassem, aprendessem os novos ensinamentos, deixassem para trás os amuletos aprendidos no Egito, porque Moisés então proibiu que cada um tivesse em seu pescoço ou seu corpo qualquer amuleto dizendo de sorte trazido do Egito pelos deuses que não eram os representantes de Deus do nosso Pai Celestial. Então não se iludam, não nos iludamos dizendo que somente os judeus são os beneficiários, são os destinatários da mensagem do Cristo. O Cristo veio para todos, é tanto que ele falou para todos e fala para todos. Na terra não tem raça privilegiada, na terra tem filhos privilegiados do Pai, que recebem a bênção de estarmos aqui nesta terra para aprender as lições que acabamos de ter e de receber nesta terra bendita. O sacerdote então se dirige, antes de se dirigir à plateia, eu fiz questão de trazer essas mensagens para que todos saibamos, principalmente os irmãos que foram trazidos para essa casa agora, nesses dias em que aqui estão em tratamentos, são caros irmãos nossos, e que se perderam nas estradas do erro, e que aqui estão nas suas macas, estão em tratamentos. As mãezinhas que hoje foram recolhidas pelas bênçãos dos trabalhadores de Maria de Nazaré, vocês sabem que existe uma falange imensa de trabalhadores de Maria, são chamados de caravaneiros de Maria. Eles levam as macas, eles trazem no peito uma insígnia de Maria de Nazaré, uma insígnia azul, e esses caravaneiros que trabalham no amor recolhem todos aqueles que de uma forma ou outra querem e que cansados pensam na sua mãe, porque o filho vai pensar na mãe, o filho vai receber as bênçãos da sua mãezinha. Então Maria Santíssima acolhe aqueles filhos que desejam, e sabemos então nesses dias, nesse momento em que por 7 dias muitos espíritos aqui recolhidos nesse momento estão em tratamento, e hoje, ontem, amanhã sempre serão recebidos aqueles que desejarem se mortificar. Vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas disse Jesus: escutai a lei e carregai o fardo. Bem-aventurado aquele que carrega o seu fardo e ajuda o seu irmão. Estes são os meus bem-aventurados filhos, disse Jesus. Deus de todos, como fala o rabino no templo de Jerusalém, Deus de todos os exércitos, Deus de todos os profetas, Deus de todas as nações do mundo, Deus de Israel, ouvi a súplica do vosso servo em busca da fidelidade em todos os dias da vida. Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, Deus de nosso grande Moisés, permiti que a nossa voz chegue ao vosso torno, a vossa voz chegue ao vosso trono de luz, e que possamos, por misericórdia, ter uma proposta pelos meios que achardes mais convenientes, nos mostrar os caminhos que devemos tomar como mais corretos. Senhor, bem sabeis as grandes responsabilidades
que pesam sobre nossos ombros, e ainda mais pelos processos do Verbo, faculdade grandiosa que nos destes por bênção do entendimento. Abençoai novamente a nossa fala, para que possamos nos expressar com maior proveito a esse povo que escolheste para nos ouvir. Nada somos diante de vós, mas somos ligados ao vosso amor. Senhor, nós vos pedimos para usar a nossa boca naquilo que devemos falar, para usar os nossos olhos no momento em que vemos e devemos enxergar todos, para usar as nossas mãos para abençoar a todos que possam nos ouvir. Sabemos que não estamos nesse posto sem motivos, e é nessa compreensão que vos pedimos ajuda, ensinando-nos a dizer a verdade sobre o tema que escolhemos e que todos devem saber, sobre a luz que já começou a chegar aos corredores dessa cidade, que escolhestes para refletir a vossa luz para o mundo inteiro. Todos os profetas que nos enviastes já nos disseram que a sabedoria provém de vós, e disso somos conscientes. Se for da vossa vontade que algo dessa sabedoria possa, por nosso intermédio, passe por nosso intermédio, alcançando todos os que possam nos ouvir, porque essa é a maior esperança para todas as nações, a de receber na terra o Filho do céu. Que o seu berço seja na Palestina, que seu amor atinja todas as criaturas da terra. Fazei, Senhor, de mim um dos vossos servos mais humildes, instrumento para acender a luz das esperanças dos corações que sofrem. Que a vossa paz seja a nossa paz, que a nossa alegria seja a nossa alegria, assim seja. O rabino abriu os olhos onde estavam represados muitas lágrimas que caíram como se uma comporta tivesse rompido, e o coração, antes oprimido por certas dúvidas, sentiu-se livre. A consciência acerenou-se-lhe de uma maneira imperturbável. O mestre dos escritos sagrados ajustou o manto nos ombros e saiu a passos largos, como um sorriso permanente no coração. Entrou no salão, onde se encontravam centenas de judeus acomodados, esperando a sua fala, e o silêncio se fez por reverência àquela personalidade tão respeitada e amadas pelas famílias de Jerusalém. O rabino Azedão tomou a sua posição de leitura e comentário das Escrituras, lendo no livro de Josué as seguintes assertivas. Vocês sabem que o nosso querido, esse Josué, que trabalha aqui nessa casa bendita, nas fileiras de Dr. Bezerra, de Maria, um dia ele sempre escrevia as suas mensagens e assinava Josué. E eu sempre ficava pensando, será que é o Josué aquele que aos 14 anos assumiu o controle de toda a organização do povo dos hebreus, do povo no deserto, que ele recebeu de Moisés a tarefa de conduzir aquele povo? Eu pensava assim, será que é o Josué? Achava que era muito, né? Achava, é muita coisa. O Josué daquele que ruiu os muros de Jericó, estar aqui. Aí passaram vários anos. Um dia ele acabara de escrever uma psicografia, e aí eu pensei, será que é o Josué? Aí o Chico Xavier adentra e vai ao lado de uma médium e fala, sim, é aquele que fez ruir com as suas trombetas os muros de Jericó. O Chico Xavier então me trouxe a notícia de que era o próprio Josué que trabalha nesta casa bendita como um humilde ceareiro do nosso Mestre Jesus.
Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Pendurou o rolo do pergaminho ao lado da tribuna sagrada e começou a dizer: filhos de Deus, filhos de Israel, filhos do meu coração. O próprio Josué, que vivera com o grande Moisés, estimula a nossa crença nos escritos sagrados, dizendo-nos que tudo aquilo que for anunciado pelos profetas da nossa terra, reconhecidos por Deus, se cumpriu. Nunca disseram mentiras, todos anunciavam a verdade. E é nos baseando nessa verdade que vamos conversar hoje, no sentido de que os nossos corações se alegram mais e a nossa esperança alimenta a nossa fé. Quando aqui no livro fala que eram algumas centenas de homens e mulheres, naquele templo de Jerusalém, naquela época em que Jesus aqui estava chegando, ficavam 140 mil homens num ambiente, porque não podiam ficar os homens junto com as mulheres. No outro ambiente podia ficar sentado aquelas mulheres que acorriam 40 mil pessoas. Então eram 140 mil homens e 40 mil mulheres assistindo esta fala desse rabino que acompanhou a vinda de Maria, acompanhou a gestação, acompanhou o anunciado do sonho que a Ana e o Eli, seu pai, fizeram a ele quando ele procurava nas terras da Palestina, porque já sabia por intuição e pelos sonhos que ele tivera que a mãe de Jesus já estava nos céus da Galileia, já estava na Palestina, já estava na terra, acolhendo os filhos. E nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, onde foi feito um grande ataque. O mal, ele acha que pode, então ele agride, ele não tem respeito. O mal, diz os Espíritos, ele não tem o respeito de empurrar uma pessoa na frente do carro na rua, se ele puder. Ele não tem o respeito, mas o bem não. O bem tem todo o respeito e cuida. Então, vocês viram que na página anterior dizia que o mal, ele tem seu limite. E o limite dele é o livre-arbítrio de cada um de nós. Então, o mal não manda em vocês. O mal não manda em nós. Porque a última palavra é sua, de querer ou não querer fazer. Deus assim definiu que temos a escolha. É tanto que aqui temos hoje centenas de irmãos que estão em macas e que foram suicidas. Ora, eles sabiam que não deviam cometer o suicídio, né? Que não deviam sair do corpo antes do tempo. Mas eles quiseram, é respeitado, eles vão aprender e aquele sofrimento vai dar para eles um conhecimento sagrado na sua evolução espiritual. Não aconselhamos a ninguém passar por essa experiência de querer se retirar antes do momento da carne. Seja o que for, vamos suportar, porque de repente o último suspiro do nosso viver seja a nossa redenção. Pode ser. Por isso que só Deus sabe o momento em que nós seremos retirados da terra. Ninguém sabe quando alguém vai desencarnar. Quando alguém falar para você que alguém falou que alguém vai desencarnar, é palavra falsa, porque só Deus tem a última palavra. Acreditem, só Deus tem a última palavra, porque Ele é o Senhor da vida e Ele que dá o corpo material e só Ele que pode tirar a vida. Então, contava para vocês, então houve um grande ataque dos exércitos das trevas, do mal, que a pouco estão se afinando, porque à medida que eles vão se arrependendo, eles vão sendo recolhidos pelo amor, e aí eles passam então, porque hoje às vezes pensam que eles são abandonados. Você não é filho de Deus porque você não foi batizado, você não é filho de Deus porque você não faz parte dos judeus. Muito engano, todos nós somos filhos de Deus. Não, você não é filho de Deus porque você foi condenado a viver nas trevas. Você está no inferno, dizem
Também não. Ninguém estará no inferno para sempre. Ele estará no lar da educação e no momento que ele se arrepender, ele sai de lá. Então ninguém é condenado. Nós estamos condenados por nós mesmos. Por isso devemos procurar fazer o nosso melhor. Então Maria Santíssima estava trabalhando antes de nascer aqui na terra, diz ela estava limpando as eiras para que ela e para que o seu filho pudesse descer da terra. No porto de Jope, que era um dos portos mais grandiosos da Palestina, então vinham gente, encarnado e desencarnado, desciam, aportavam navios vindo da Grécia, de Roma, de todas as cercanias, levando e trazendo pessoas e trazendo alimentos e haveres para a grande Palestina, e ali aportavam no porto de Jope. Eram grandes as massas, sejam de encarnados e sejam de desencarnados. Porque quando você aporta a um navio, lá onde você apresenta o teu ticket para entrar, você também poderá trazer consigo espíritos desencarnados que são seus acompanhantes. E eles poderão adentrar ou não naquele navio. Poderão entrar ou não naquele avião. Poderão entrar ou não naquele ônibus. Poderão entrar ou não nos ônibus que circulam na cidade. Então cada um terá que passar pelas cercas do autorizar das suas fichas. Então esses espíritos, quando souberam que Maria, que seria a mãe de Jesus, e que eles não sabiam aonde ela nasceria, porque era guardada em 7 chaves, o casal Eli e Ana, porque se as trevas soubessem, poderiam dificultar ainda mais as suas vidas. Mas foi orientado esse casal que eles, antes de receber Maria, que eles deveriam implantar o evangelho no lar e sair fazer o evangelho. Assim foi feito. A própria Maria, depois que nasceu, ela andava com seus pais fazendo o evangelho nos lares dos pobres, nos lares dos doentes. Então Maria, grandiosa, angelical, andando sobre a terra, foi preparado um grande ataque aos trabalhadores do porto de Jope. E diz os espíritos que quem observasse vindo da região da Galileia, vindo da região do Egito, porque lá no Egito cultuavam muitos falsos deuses, então saíram de lá como se fossem enxames de abelha, indo, achando que poderiam atacar a Maria, que poderiam dificultar a sua vinda para a terra, que poderiam dificultar o seu nascimento. Existia uma casa abandonada, onde era o quartel-general das trevas, aonde eles achavam que ali podiam. Maria Santíssima vai a esse quartel-general, aonde o amor se disfarça. O amor, para não agredir as trevas, não se apresenta iluminado, porque ele tem o respeito de não agredir aos olhos daquele que ainda não tem luz. Assim é, esse hospital que nos acolhe, o Hospital Bezerra de Menezes, que tem a circunferência do tamanho do estado do Paraná e que tem as suas dimensões 58 andares para baixo da terra. Por que será 58 andares para baixo do nível da terra? É porque lá para baixo, a escuridão das trevas, que é plantada, acontece. E quando eles resgatam espíritos que não podem ver a luz, porque se fossem visto a luz, principalmente aqui, desse momento, que ainda é um ambiente atrasado do ambiente em que nós pisamos, não agredir a esses irmãos. Então aqueles que estão envoltos por muita treva, eles são colocados no hospital, lá no primeiro andar. E aí são dados os remédios, são curados, são orientados e começam a receber os primeiros raios de luz para subir depois ao primeiro andar, e vai subindo até chegar aos níveis suportáveis. Porque senão, meus amigos, esses irmãos ficariam à loucura, eles enlouqueceriam. A luz pode fazer romper os liames do nosso sistema cerebral, tão fragilizado.
Uma vez conversei com um espírito de uma falange que estava envolvido com as trevas, implantando, dizendo a todos os irmãos: vocês estão condenados, por isso que vocês devem então fazer parte dos ambientes de sofrimento, porque vocês não pertencem mais a Deus, vocês foram condenados. Muito engano, ninguém é condenado. Esse espírito então me disse que eles viam os caminhos que são embaixo da terra, os caminhos então onde percorria Maria, a mãe de Jesus, com seu filho menino, andando por esses caminhos aonde as trevas construíram. Para andar, você vai andar em caminhos. Então ela passava por esses caminhos e disse esse espírito: sim. Eu perguntei: mas você não viu Jesus na terra? Você não viu Maria? Sim, nós vimos. Vocês não viram Maria nascer? Sim, nós vimos. Não viram Jesus nascer? Sim, nós vimos. Como assim que vocês viram? Nós da onde estávamos sentíamos uma gota do suor do Cristo que caísse nas areias do deserto. Aquela gota do seu suor, da sua lágrima, do seu pensamento, corria para dentro da terra e chegava até nós. Sim, nós escutávamos tudo o que ele fazia. Mas meu irmão, disse eu, por que você deixou passar 2023 anos para só agora ser aprisionado e trazido para cá? Eles não chamam aprisionado, eles chamam ser resgatado. Só agora você ser resgatado. A ordem era: se enfie nas trevas, porque se você for preso, você será um grande sofredor. Você terá que pagar tudo que você fez. Claro que nós teremos que pagar tudo que já fizemos, porque nós temos que se arrepender, temos que expiar e temos que resgatar. É o processo evolutivo. Mas o perdão é adiar. O perdão não é eliminar todo o sofrimento, todas as culpas. O perdão em hebraico quer dizer: Deus adia, Deus deixa para depois, para que você pague, resgate tudo aquilo que você fez. Claro, se eu roubei de você alguma coisa, eu terei então que me arrepender de ter roubado, eu terei então que expiar o roubo e eu terei que devolver aquele roubo que eu causei. Seja ele em qualquer situação, em roubo emocional, em roubo pecuniário, em qualquer situação, assim terá que ser. Essa é a lei, porque você não será feliz enquanto você tiver a mancha, as nossas manchas dos crimes que nós cometemos. Essa é a lei evolutiva. Através das reencarnações nós vamos assim caminhando. Vocês sabiam que o próprio José, um espírito já quase angelical, ele foi escolhido por Maria para ser o pai adotivo de Cristo, porque ele não foi pai natural, porque sabemos que Cristo foi feito uma inseminação da espiritualidade, aonde o gameta masculino foi trazido de outras paragens, aonde não existia a animalidade, para colocar então aquele gameta masculino, o espermatozoide, no corpo de Maria, para que ela pudesse gerar o Cristo, que veio para cá sem a animalidade, porque aqui na terra não existia e não existe nenhum espírito que já reencarnou, exceto Jesus, que não tivesse em si a animalidade. Por isso que o Cristo era chamado de o Filho de Deus. Ele era chamado o Filho de Deus. Por que é o Filho do Deus, o Filho do homem? Quando é dito o Filho do homem, se refere a Deus. Deus é homem, Deus é humanidade. Então quando falava, tu és o Filho do homem, Filho de Deus, quando você pode receber esse título? Quando você tiver 100% de humanidade, 0 de animalidade no corpo e 0 de animalidade no seu espírito. Aí você então será um bem-aventurado, terá o coração limpo, verá Deus e saberá quem é Deus. Aí esse espírito então me disse: não, nós víamos o caminho. Aonde ela passava, ela ia iluminando o caminho e ficava ali, já não entrava mais nas trevas, ali não ficava escuro e nós não podíamos andar por ali.
Eu falei, mas irmão, meu amigo, sim, esses caminhos ficavam iluminados e perfumados pelo amor de Maria e de Jesus que ali trafegava naquela caminhada. Esse é um amigo, um espírito que foi resgatado em muito sofrimento, depois se arrependeu, depois ele foi então encaminhado. Creiam que o trabalho de Maria e de Jesus tem sido muito grandioso. Daquela falange de espíritos qualificados como os dragões, aquela corte de 11 dragões, só existe um, porque os outros 11 já foram resgatados, já tivemos a oportunidade de conversar com eles, em nome de Deus e de Jesus, já se arrependeram. O número 2, grande espírito em conhecimento, mas que não ainda tem o amor, foi um grande e é um trabalhador agora do Cristo, e ele então, se despedindo alguns meses da terra, se apresentou muito emocionado, dizendo que partia da terra e que levava em seu coração a amizade e o amor que aqui recebeu. Esse irmão um dia me falou: estou muito feliz. Está muito feliz? Sim, estou muito feliz hoje. Por quê? Porque um amigo espiritual me levou a um ambiente e me mostrou que eu já tenho luz. Nossa, o senhor já tem luz? Sim, eu já tenho luz. Ele me mostrou que no íntimo do meu espírito já tem um fio de cabelo iluminado, da grossura de um fio de cabelo de um bebê, já iluminado. Dentro do meu corpo escuro já tem um fio de cabelo iluminado. Vejam, queridos irmãos, que misericórdia, que bênção. Esses espíritos então, um por um, são acolhidos, são resgatados e são levados à espiritualidade. Então, continuando, disse o nosso querido irmão: já foi anunciada por muitos profetas a vinda do Messias, aquele que vai dominar o mundo inteiro. Maria, quando lá estava e que estava recebendo aquela falange de espíritos que vinham do Egito como abelhas, não como abelhas, porque abelhas são trabalhadoras e são produtoras do mel, são produtoras da bênção do alimento. Ela então, Maria, se apresenta ao chefe daquele grupo que ia proferir a palavra de revolta, a palavra de ataque. Então um dos trabalhadores de Maria aproveita aquele espírito que ia falar e faz da sua voz, através da mediunidade sagrada da evolução, ele se apresenta e fala a toda aquela plateia que os tempos estão chegados. Já estamos sabendo que a mãe do Messias já está andando por toda a terra e que ela brevemente nascerá. E que nós temos então que saber que o Cristo está chegando e que nós não podemos fazer nada, porque a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é grandiosa e ela sempre reinará sobre todas as coisas. E aqueles espíritos então que ali estavam, achando que iam fazer um grande ataque, receberam a bênção da misericórdia. E Maria coloca em seu colo o líder daquela falange espiritual, e ele adormece e é colocado então em uma carruagem e levado para os tratamentos. E Maria fala para ele: meu filho, há muito tempo você anda pelos corredores do crime, pelos corredores da desventura, desencaminhando a humanidade terrena de nosso Pai. Filho, agora você retornará à carne para aprender os novos ensinamentos. Vá com a nossa bênção e com o nosso amor. Os espíritos descrevem que aquele espírito deitado naquela carruagem que era levado para o hospital espiritual, ainda como uma cobra, ainda podia ser visto o seu veneno, ainda impulsionando as últimas fibras do seu espírito, do seu corpo, que renasceria brevemente. E então foi jogada uma grande rede foi colocada sobre a cidade de Jope, e milhões de criaturas, milhões de espíritos ali foram então albergados pela rede de Maria Santíssima, a rede azul que até hoje acolhe os filhos
de uma forma ou de outra, se rebelam e são acolhidos pela Mãezinha Santíssima. E ela então, naquela grande rede, foi içada, e todos aqueles espíritos que ali estavam, alguns foi permitido que fugissem, porque não queriam ainda continuar no caminho do bem. Então foi permitido que alguns nó daquela rede fossem abertos e eles pudessem sair. Os mensageiros de Jesus, os guardiões, perguntaram: vamos pegar aqueles que fugiram? Não, não, deixe que partam. E aquela falange de espíritos ali presos observaram aquele mar imenso sob o comando do grande espírito Rilio, o comandante e conhecedor dos mares, dos oceanos. Lá naquele grande mar podia-se ver grandes embarcações desconhecidas aos olhos humanos. Ali estavam grandes navios hospitais, que Maria mostrou a todos aqueles irmãos, a todos aqueles filhos. Ela fala: eu quero falar com ele, eu quero falar com eles. E aí ela se dirige àquela grande rede de pessoas que estavam pescadas pelo amor, e aí ela fala: eu vou adentrar. Não, senhora. Os guardiões, o anjo Gabriel, Rafael, os que estavam protegendo ali toda aquela segurança: não, senhora, a senhora não pode adentrar naquela rede aonde impera toda a maldade, todo o crime. Aqueles são rebelados, senhora, contra os ensinamentos do amor. Não é seguro a senhora adentrar ali. Maria Santíssima olha para aquele que falava e fala: como uma mãe poderá falar a um filho se ele estiver ausente do seu colo? Como poderá uma mãe falar a um filho se ele não estiver próximo do seu alento, do seu carinho, da sua maternidade? Sim, eu vou adentrar. Uma mãe precisa falar com seus filhos. E os seus dedos angelicais então tocam aquela rede, e aquela rede se transforma em luz na passagem, e é um corredor daqueles espíritos. Ao verem aquela grandiosa luz entrando, aquela mãe adentra pelo corredor de filhos que ali estavam, agora não como presos, mas como convidados à remissão. E ela adentra, vai até o centro daquela rede, a falar com milhões de espíritos, a falar com milhões de nós. Quantos de nós não estávamos nessa rede? Quem sabe? Quantos de nós não estávamos naquela rede? Mas que bom que hoje aqui estamos na rede de Dr. Bezerra, na rede de Maria Santíssima, na rede de Celina, que tem a gentileza de trazer a mensagem de Maria hoje para nós, na rede de Bezerra, na rede de todos os trabalhadores, na rede de Eurípides, na rede dos trabalhadores do Cristo, que tudo fazem para vos redimir, para vos convidar. E Maria entra naquela rede e fala com seus filhos, convidando: queridos filhinhos, já estão cansados de tanto sofrer? Eu sou aquela que será a mãezinha do Messias. Eu vos trago a esperança. O meu filho que virá trará novas informações, trará os alentos do amor, que eu não sei hoje falar, mas eu vos convido a adentrar. Vejam naquele mar, vocês estão vendo aqueles navios? Vocês estão vendo essas passarelas que estão estendidas? Essas passarelas são de convite para que vocês entrem, aqueles que quiserem se modificar, entrem. As redes então abriram portas para que aquela caravana, quem quisesse sair, pudesse sair naquela escada de luz que levava aqueles navios no meio do mar. E muitos foram, muitos. Outros não quiseram, outros então foram levados para o tratamento necessário naquele ambiente que foi formado. E Maria Santíssima vai albergando a todos aqueles filhos, vai curando todos os filhos muito antes de nascer. Por isso que aqui nós vemos os espíritos já com lágrimas nos olhos, chorando por ver que Maria agora estava reencarnada
e que eles não tinham em corpo espiritual, mas liberto como era Maria, então perderam ou ganharam mais uma trabalhadora aqui na terra. Dessa natureza nós vamos observar todo o trabalho que é realizado pelo nosso Mestre Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãos, vocês são donos da vossa boca. Vocês podem abrir as vossas bocas para receber aquilo que querem, aquilo que falam. Quando nós falamos palavras de amor, elas saem pelo nosso verbo laríngeo, palavras doces, sai o azul de manto de Nossa Senhora. Por que Maria fala no verbo azul? Porque é o verbo da palavra que fala ao coração, que fala a todos aqueles que sofrem, aqueles que caminham na grandiosidade do nosso Pai. Então, queridos filhos, escutem, não aceitem a partir desse momento nada que vos faça mal. Não aceitem. Não aceitem sequer refrigerante. Um copo de refrigerante, que vocês possam achar que não é nada, ele modifica o seu sangue. E você precisa de 35 copos de água limpa para transformar o pH do seu sangue. Estou falando de refrigerante. 35 copos de água limpa para modificar a toxicidade de um copo de refrigerante. Se vocês observarem um aquário, se o pH passar de 7 para 7,5, todos os peixes que vivem no pH 7 morrem ao 7,5. Então você contamina todo o seu sangue. Meus irmãos, e se você colocar um alcoólico, quantos copos de água limpa você terá que colocar? Se você colocar no teu corpo um copo de droga, um copo de qualquer substância que não seja a substância da limpeza, a substância do Pai, você pode, a partir de agora, fechar a boca e o pensamento e não deixar entrar mais. Eu falo a todos, aos encarnados e aos desencarnados, você pode, chega até quando vai esperar? Vocês vão esperar desencarnar para serem levados para outro planeta de provas e expiações, a um outro planeta aonde o sofrimento será grandioso, um planeta que já passou, que trafega no ramo do sofrimento e do primitivismo. Vocês querem isso para vocês? Vocês estão recebendo a oportunidade, meus filhos. Chega, parem. Você pode. Eu vos digo, após o conhecimento, eu não tomo refrigerante, eu não como carne, eu não uso alcoólicos, sou ainda mau, mas estou trabalhando para romper a minha maldade. Façam também o mesmo. Se você não, quando você tiver vontade de tomar um alcoólico, vá e tome um copo de leite. Eu duvido que alguém que você peça na rua, meu irmão, eu quero uma doação, um dinheiro para eu comprar um copo de leite. Você não terá a negativa de receber um copo de leite. E vai, toma um copo de leite. Vai, toma um copo de água. Alguém já negou um copo de água para vocês? Não, claro que não. Mas não peçam. Semana passada eu me dirigi a um irmão que estava com um saco de colheitas, é um andarilho, um morador de rua, e aí eu então estava com uma marmita que eu tinha pego, e eu fui levar para ele a marmita. Ele pegou e falou: não, eu não quero comida, eu quero um dinheiro para eu comprar um refrigerante. Eu falei: não, meu irmão, eu não tomo refrigerante também, então eu tenho aqui comida boa. Ele falou: não, eu não quero a comida. Então, queridos irmãos, vocês façam isso e lembrem, vocês vão receber esse cartão que foi feito com muito amor pelos que envolveram nessa tarefa, onde vocês vão ver o rosto de Maria Santíssima, a mãe, onde está escrito assim: mãe, onde a vida começa e o amor nunca acaba. Então, mãe, onde a vida começa e o amor nunca acaba. Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Bezerra de Menezes lhes deseja feliz Dia das Mães. Guardem em seu coração isso.
E vocês podem, não justifica vocês falarem que vocês vão continuar fumando, bebendo, comendo carne e fazendo aquilo que é errado. Não justifica. Vocês já sabem, queridos irmãos, já sabem qual é o caminho, qual é o caminho a ser trilhado nesta casa em que trafegamos. É fácil. Se você fechar a boca e você não quiser, mesmo que você tenha, pessoal, não é preferível morrer, digamos, ninguém vai morrer, mas não é preferível morrer por falta de uma droga do que usar a droga e morrer com ela? Diga para você. O irmão Edson nos diz, quando você fala, eu não quero, naquele momento que você decidiu, eu não quero, ou eu não quero a ponto de você desmaiar de querer a droga, mas você naquele momento, você vai desmaiar de querer, não querer a droga. Naquele momento o teu anjo da guarda, os trabalhadores do Cristo, de Maria Santíssima, estarão ao seu lado e falarão, amigos, chega, amigos, ele falou que não quer mais. Então naquele momento, você será afastado daqueles vampiros que comem a vossa energia. Você será afastado. Não, ela não quer mais. Ela está dizendo que não quer mais. Naquele momento, ela será levada para tratamento espiritual e será levada então para ambientes aonde a misericórdia de Deus nos dá. Já acompanhamos, queridos irmãos, uma ocasião em que fomos, Dr. Bezerra liderava um atendimento, aonde encontravam-se pessoas em um ambiente onde eram colhidas energias desqualificadas, as energias deletérias. Ali estava o Dr. Bezerra. Eram espíritos encarnados que, alimentando-se de substâncias inadequadas, logo após o almoço, eles iam para esse ambiente para serem retirados deles, pelos vampiros das trevas, as energias desqualificadas. Irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que se Ele não deixar os espíritos das trevas sugar a energia da carne que você comeu, você morre. Você morre em 7 dias. Saibam. Então você almoça carne, você mesmo acordado, parte do teu corpo é levado para o ambiente aonde você está ligado. E chegou lá. Existiam 3.000 pessoas deitadas naquelas macas. E aí foi descrito espíritos vampirizadores, se achando que eram médicos, com as suas mãos cheias de unhas sujas, enfiavam a mão no estômago das pessoas e juntavam e jogavam sem o mínimo respeito aquelas substâncias em tambores colhendo. Dr. Bezerra ali estava junto com a falange de luz que fechou todo aquele ambiente e prenderam todos esses falsos médicos. E aí ele falou para cada um: você que está ligado a esse ambiente aonde se usam a carne, se vocês quiserem a partir de hoje romperem a ligação com a carne, eu vou transferir a sua ligação para um leito do Hospital Bezerra de Menezes. Eu vou transferir a ligação que te puxa para cá. Essa ligação irá para o ambiente do hospital. E aí lá vocês serão tratados. Você aceita sair da carne? Você aceita sair dos vícios? E eu posso então mudar o seu endereço para o Hospital Bezerra de Menezes? Poucos aceitaram. Poucos aceitaram. Poucos aceitaram, lamentavelmente. Dr. Bezerra acolheu aqueles que aceitaram e continuou o tratamento. Assim, queridos irmãos, é que nós devemos fazer a nossa modificação. É que nós devemos fazer aquilo que já sabemos. Maria Santíssima já veio, já esteve na terra como mãe e continua como mãe a aconselhar nós, os filhos rebeldes. Porque mãe nunca desiste do seu filho. E Maria nunca desistiu dos filhos de Cristo, dos filhos de Deus, porque somos os filhos rebelados, aqueles que são convidados a adentrarem ao caminho do amor.
O amor pulsa em todos os lugares. Maria Santíssima, a mãezinha da terra, vos acolhe. Mas você quer receber o seu colo? Você quer receber o seu manto sagrado? Você quer receber? Por que manto sagrado? Ora, foi aquele que albergou em seus braços o menino Jesus. Foi aquele que colheu, protegendo do vento e do frio, o menino Jesus que adentrou esta terra. Queridos irmãos, pensem, você é um filho de Deus, não é um condenado. Por tudo que você tenha feito, você pode agora parar e romper e trilhar no caminho do bem. Não fazer como aquele espírito que falou, não, ele disse, vão para a escuridão. Não, eu vos digo, venham para a luz do Mestre Jesus. Temos mensagem, Graça? Tem. Quer ler a mensagem? Eu vou pedir que ela leia, porque o médium escreve às vezes que só fica mais fácil de entender. A psicografia, a mediunidade. A nossa irmã Graça, então, acaba de psicografar. Vamos examinar o que a nossa irmã nos traz. Primeiro eu queria dizer, no final vocês vão compreender. Então, naquele canto, tem três filhos de uma mãe que está aqui presente, e o mais novo no meio, os dois de lá, filhos desencarnados. Junto de outra mãe tem um filho que provavelmente morreu nessa encarnação dessa mãe, que provavelmente já reencarnou, mas mesmo assim ele veio. Junto de um rapaz que veio hoje, muito tempo que não vem, tem a avó que está junto dele, que as avós também são mães das mães, né? E tá os dois filhos da Dona Irene, dois filhos da Ivone, que também já tem muito tempo que não vem aqui também desencarnado. Mães, quem são elas? De onde vieram? Vieram do amor, da dor, das oportunidades, de resgates, de provas e também de boa vontade. Elas vêm de falanges de anjos, de deveres esquecidos e agora relembrados. Vivem a doar e também a pedir, às vezes chorosas, às vezes muito corajosas. Mas aqui hoje viemos, todos nós, os filhos desencarnados, de mãos dadas, os que foram irmãos nascidos da mesma mãe, trazendo rosas em nossas mãos para plantar em vossos corações. O Espírito se assinou como Roberto. Muito lindo. Muito agradecido. Então, queridos irmãos, queremos agradecer a essa poesia, a essa oportunidade, cuidado aí. Nós temos também a alegria de ter a mãe, eu tenho a minha mãe, Neuta, que trabalha nessa casa abençoada, e muitos parentes. E essa flor aqui é a flor da minha mãe. A mãe, quando ela estava aqui na terra, ela então ficava embaixo dessa flor, orando, fazendo seus evangelhos. Todo aquele pé grandioso que temos lá é a flor da minha mãe. E eu colhi ali uma flor para minha avó, que ela adorava e que está aqui. Esta aqui, eu colhi hoje a flor que a minha avó adorava. Que Deus abençoe as avós, as mães
e todos. Então, queridos irmãos, nessa hora abençoada, vamos fechar nossos olhos, agradecer a misericórdia do Pai por tudo que nós temos, agradecendo a oportunidade de tanto amor que é espalhado por todos. Santa Maria, a Mãe de Jesus, que se fez mãe de todos nesta terra, albergando em seu coração o manto sagrado da luz, para espalhar a luz por todos os caminhos. Louvado seja o Divino Mestre Jesus, que com seu manto de amor cobre toda a terra, espalhando a sua paz, a sua ternura. Ouvinde a mim todos vós que andais em sofrimento, e eu vos aliviarei. Ao Dr. Bezerra, nosso querido mentor, nossos prantos de alegria, porque as lágrimas falam da emoção, da alegria de ter a bênção de ser acolhido como filho pródigo, como filhos pródigos nesta casa bendita. A todos os trabalhadores, a todos os caravaneiros de Maria Santíssima que andam por toda esta terra bendita, que a luz do divino amor cubra os vossos corações. Sabemos da grandiosidade dos vossos trabalhos ao adentrarem em ambientes aonde ainda as trevas não deixaram que a porta fosse aberta para a luz, mas a luz ali está, porque a luz não falta em nenhum momento. Dr. Bezerra já nos disse: não se apoquente pelo medo da escuridão da noite, pois que no primeiro momento em que passa da meia-noite, já raiam os primeiros raios de sol a iluminar a vossa alma. Os raios de sol da divina misericórdia de Maria vos acolhe e vos sustenta no amor, pois que não há dificuldade que não poderá ser rompida com o amor que tudo faz, o amor que tudo perdoa, que tudo acolhe, que tudo dá esperança. É este amor do sublime de Jesus que veio à terra, sobre o ventre sagrado da luz de Maria, é essa que nos acolhe, que cuida de nossas mãezinhas, que cuida dos nossos lares, que cuida de cada um de você, dizendo: eu estou aqui, pois que estou a vos amparar. Vós não estáis desamparados, somos todos da família sagrada de nossa mãezinha. Louvados sejam todas as mães, louvados sejam aquelas mães que desconhecidas, as outras que morejam no sofrimento e que são convidadas também ao arrependimento, à reconstrução de um ventre sagrado, a acolher no amanhã aquele filho missionário, pois que cada mãe é uma missionária. Diz os Espíritos que nenhuma missão maior tem na terra do que ser mãe ou ser pai, de albergar no ventre do lar do amor o filho que é filho de Deus. Todos somos filhos do Pai, Pai único de todas as gerações. Passamos por milhares de gerações para aqui chegar e agradecer ao corpo que recebemos, o corpo bendito que nos acolhe para novas tarefas a serem direcionadas rumo ao arco-íris divino, Jesus. Que assim seja.
Senhor.